falar a respeito das coisas de Deus. És tu, Senhor? Isso foi bom, hein? Não foi nem combinado um negócio desse. Você sabe fazer isso de propósito agora? Porque às vezes a gente aperta um botão sem querer e, né, nunca mais consegue fazer o efeito. Mas a gente vai iniciar a série nova aqui, Raízes. E tudo que você está colhendo hoje é porque você colocou a tua raiz em algum solo, em algum nutriente, em algum lugar. E esse lugar gerou em você algumas coisas. Esse ambiente onde você enraizou-se gerou frutos na sua vida. Os nutrientes que você teve geraram frutos, porque você colocou raízes em algum lugar. E é importante a gente perceber que aonde a gente está enraizado faz diferença na nossa vida. A profundidade do solo, né? Jesus já usou esse tipo de analogia na parábola do semeador. Tem pessoas que vêm até Jesus e rapidamente o aceitam, mas em pouco tempo desistem por causa da pressão, por causa da perseguição, por causa de algumas coisas. E elas desistem porque elas não têm raiz em si mesmas. Então, raízes são um assunto muito importante para a gente filosofar um pouco em cima, meditar um pouco em cima, falar com Deus, falar com a gente mesmo, né? E eu acho que a gente pode encontrar na palavra de Deus vários exemplos. E eu vou ler para vocês 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 a 23, uma história. Mas eu quero compartilhar antes, nós fomos para uma conferência agora, né? C3 Brasil, ali em Santos. Fomos e voltamos hoje de tarde chegamos. E lá a gente teve horas e horas e horas e horas e horas e mais algumas horas de culto. Então a gente quase nem veio para o culto hoje, porque a gente teve bastante já, estamos com crédito, né? Para não faltar, não precisava nem ter pregador aqui hoje, né? Mas foi interessante, a gente conheceu um tal de Fred Krueger. Fred Krueger não, Fred Figueiredo, né? Fred Figueiredo é um cara fantástico, um cara, coração bom, sangue bom, sorriso largo, e uma mensagem muito agradável, uma mensagem muito do coração de Deus. E eu tenho essa inclinação de repente perceber algumas características em algumas pessoas. Já contei para vocês que eu fui na Blockbuster anos atrás, né? Já denunciando a minha idade, com o meu filho. A gente entrou na Blockbuster e a gente pediu pegamos umas fitas, né, de VHS para assistir dentro daquele videocassete. Se você não sabe o que é isso, fale com alguém mais velho do seu lado. Fala aqui com o Giba, fala com o Léo, né? Quem nunca teve videocassete em casa, levanta a mão. Vocês não sabem o que é vida, tá? Você voltava na locadora, você pagava multa porque você não rebobinou. Sabe o que é rebobinar? Não faz nem ideia, né? Mas aí eu cheguei no caixa ali para botar as fitas e o cara falou assim com uma voz não consigo. O cara tinha uma voz assim, radialista, assim, de quase vice-deus, assim, aquela voz que preenchia o ambiente. O Gabriel e a gente estava falando assim, um com o outro, a gente escutou aquela voz assim, a gente... Papai, eu queria que ele fosse meu pai. E tão aveludada que era a voz, assim, encheu o lugar, assim, né? E esse cara, esse Fred aí, ele é um cara de coração bom. Sabe que você percebe uma pessoa boa, né? Espero não me decepcionar com você, Fred, tá? Mantenha a linha, né? Mas foi um tempo muito gostoso de ser ministrado através dele. E nesses momentos de conferência a gente sempre recebe um toque, a gente sempre recebe uma influência que nos faz crescer, né? Assim como quando a gente vem no culto, assim como a gente participa de alguns eventos, a gente vai ter a conferência Father's Love, né? O amor do pai. Com certeza o Rob vai trazer para vocês um pouco daquilo que é o nosso Pai Celestial, o coração do nosso Pai.
e ele tem essa vertente em Deus. E ele de fato expressa, chora muito, o tempo todo está chorando, ele olha para você. O Kleber sabe imitar bem direitinho como é que ele chora, mas são momentos assim, onde a gente percebe aonde a pessoa tem as suas raízes, aonde a pessoa está inserida, da onde ela tira o seu alimento. Como é importante a gente perceber aonde a gente está inserido. E vocês vão perceber aqui nessa história um tipo de comportamento, e em outras histórias nós vamos identificar que essas pessoas têm as suas raízes no reino de Deus, na pessoa de Deus, no Espírito de Cristo. Está escrito assim em 2 Reis capítulo 6, versículos 8 a 23. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E volta e meia, você e eu temos pessoas que do nada, de repente estão em guerra com a gente, né? Temos os haters, temos as pessoas que simplesmente decidem, não gosto de você e eu vou tentar te prejudicar, ou pelo menos te incomodar um pouquinho. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos seus conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Sabia que essa expressão não tenha medo ou não temas aparece umas 365 vezes na palavra de Deus? Mostrando assim, o Duda gosta desses números, né? Mostrando assim que para cada dia Deus vai te dizer: não temas, não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho. Mandalorian, né? Quem de vocês assiste o seriado? Este é o caminho. Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida, e deixem que volte ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Eu fico imaginando a sabedoria da orientação de Deus nesse caso, aonde você tem um homem que tem as suas raízes
as suas informações, as suas influências conectadas no reino de Deus, conectadas no Espírito de Deus, conectadas no trono de Deus, um trono de sabedoria, um trono de conhecimento, um trono de amor, um trono de força. E Eliseu estava conectado, enraizado nesse ambiente, nesse sistema. E se você pudesse imaginar uma árvore plantada de cabeça para baixo, né, com as raízes nos céus, as suas folhagens para baixo, os seus frutos caindo, você perceberia que haveria uma diferença de alimentação, uma diferença de nutrientes. E se você for borrifar certas plantas, né, duas plantas iguais, uma delas com uma água ionizada, uma água purificada, uma água com nutrientes específicos, de uma outra com uma água mais poluída, a diferença de crescimento seria enorme. Porque você se alimenta de algo diferente. Você é alimentado de um outro tipo de nutriente. E assim foi Eliseu. Eliseu, ele estava sempre conectado em Deus, estava sempre pensando em ouvir de Deus orientações, ouvir de Deus, ou perceber em Deus quais seriam os próximos passos. Eu creio que Jesus sempre mostrou isso para nós. Eu apenas faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. Jesus constantemente fazia isso. Então, quando nós temos raízes celestiais, quando nós temos raízes no trono de Deus, quando nós temos uma alimentação vindo da palavra de Deus, o nosso comportamento, o fruto da nossa vida, ele vai ser compatível com esse reino, vai ser compatível com a palavra de Deus. E a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo todo dia, e você tem que fazer também, é: aonde eu estou me alimentando? Aonde eu estou colocando as minhas raízes? O que é que eu estou ouvindo? O que é que eu estou, que música que eu ouço? Que informações eu recebo? Que notícias eu escuto? Que veículos de comunicação eu deixo entrar na minha vida? Eu não sei quanto a vocês, mas eu faço muito tempo ir lá em casa, acho que já faz mais de ano, né? A gente nem assiste mais Rede Globo. A gente não se deixa influenciar mais por esse tipo de mídia distorcida, essa mídia que traz um monte de informação falsa, um monte de informação distorcida, um monte de informação que tenta passar para você e para mim uma agenda que tenta beneficiar esse tipo de canal. Mas o foco aqui, lógico, não é a política, mas é o princípio de onde você está bebendo, aonde você coloca o seu cavalinho para tomar água, né? E aqui eu queria trazer, nesse contexto de raízes, nesse contexto de guerra, para você e para mim, algo um pouquinho mais contextualizado. E talvez você pudesse pensar: como que eu posso me livrar de inimigos? E eu acho que cada um de nós aqui tem, talvez, um ou outro, ou muitos outros, né, que talvez não gostem de você, talvez não gostem de mim, talvez não seja inimigo, né, mas talvez tenha. Talvez você tenha algum inimigo, né? Então você pode assim, meio que mexer as mãos e como é que eu vou me livrar, né, dos meus inimigos? Agora eu vou saber como que eu dou fim, né? Como que eu acabo com esse inimigo, né? Mas não é bem nessa direção que a gente vai, tá? É uma direção um pouquinho diferente. Mas como que você pode ter um sistema de raízes que será capaz até de você se livrar de inimigos, ou pelo menos diminuir radicalmente a quantidade de haters que você tem, tá? Na vida real, né? Nem tanto na vida da rede social, mas também se aplica. Então, Israel tinha muitos inimigos, e nessa história nós vemos de fato um povo que odiava e fazia muitos males para Israel. Era um povo que realmente saqueava constantemente as plantações, constantemente trazia
guerra, trazia morte, trazia tristeza, trazia muita pressão e opressão para este povo. E você e eu, quando somos pessoas tementes a Deus, quando a gente está de fato conectado em Deus, é inevitável que você acabe tendo críticas, que você acabe tendo pessoas que vão te recriminar, que vão desprezar você, vão falar mal de você. É inevitável que você tenha inimigos. É inevitável que alguém fale mal de um cristão. Talvez uma estratégia, aqui tem um cara, um tal de Albert Hubert, ele escreveu o seguinte: para evitar críticas, basta que você nada faça, que você nada diga, que você nada seja. Assim você se anula totalmente, e aí você não vai incomodar ninguém. Mas eu acho que você e eu não nascemos para isso, né? A gente não nasceu para ficar que nem uma ameba, que nem uma samambaia, que a gente não faz nada. A gente foi chamado com um propósito. E Jesus mesmo disse, em certo momento, ele disse o seguinte: ai de vocês, se todos falarem bem de vocês. É importante que você, cristão, esteja sendo ativo na sociedade, que você esteja engajado na sociedade. E isso vai desencadear alguns problemas. E você precisa perceber aonde você está com as suas raízes, aonde você está se alimentando, que tipo de caráter você está formatando dentro de você, que tipo de informações você deixa entrar dentro de você. Eu escutei uma vez um certo pregador que veio aqui na C3, e ele conversava comigo e dizia o seguinte: sabe o que eu descobri, Ronald? Na verdade, eu aprendi a passar horas com Deus e minutos com os homens. É interessante esse tipo de pensamento, porque quanto mais tempo eu passo com Deus, quanto mais tempo eu passo lendo a palavra de Deus, quanto mais tempo eu passo orando, falando com Deus, buscando a face de Deus, mais eu vou ser influenciado, não é verdade? Então tem muito homem hoje aqui, por exemplo, que tem a cara da mulher, o jeitão da mulher, porque escuta a mulher o tempo todo, né? E na conferência a gente escutou isso de novo, e a gente ficou extremamente irritado, né? A gente ficou aborrecidíssimo com o pregador. Por mais que eu tenha elogiado ele teve esse defeito, né? Eu acho que Jesus não devia ter curado a sogra de Pedro, né? Mas a gente tem essas influências em casa. A gente tem que ter essa influência de Deus, a gente tem que passar tempo com Ele, a gente tem que investir tempo buscando ouvir a voz dEle. E Jesus disse: as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz, e elas vão reconhecer a minha voz, e elas vão me seguir. Será que você está conseguindo ouvir a voz do teu pastor? Será que você consegue perceber quando ele está falando? Será que você consegue perceber de vez em quando aqui no louvor, se ele se apresenta, ele se aproxima de você? Porque ele se aproxima, ele vem, ele pagou um altíssimo preço por você, quando você era inimigo dele. Quanto mais agora que você já se entregou para ele, quanto mais agora que ele vai se aproximar de você, quanto mais agora ele vai ter interesse em cutucar você, dizendo: ei, eu estou aqui. Ei, essa frase aqui nessa música, eu estou falando para você agora também. Quando você está lendo a palavra de Deus, de repente você lê um versículo, por exemplo, né? E Eliseu orou ao Senhor, e você escuta o Espírito Santo falando assim: ore ao Senhor. E você para tudo que você está fazendo, você dobra o joelho e você ora. Porque o Espírito Santo, ele está sempre buscando nos impulsionar para buscar a face do Senhor, sempre nos impulsionando a ouvir a voz do nosso pastor, sempre nos impulsionando a nos expormos cada vez mais aos ensinamentos do Senhor. Cada vez mais, essa é a proposta dele, o tempo todo. Agora, quando você tem um sistema de raízes no reino de Deus, e você começa a ter alguns inimigos, você começa a ter algumas pessoas que
não gostam de você, a nossa tendência, o que é? Bom, então cai fora, não vou me relacionar com você. Aí a gente começa a se relacionar só entre nós. E daqui a pouco a gente só tem a igreja, a gente só tem o relacionamento dentro da igreja, e daqui a pouco a gente se isolou de todo mundo lá fora, porque lá fora ninguém presta, só os bons estão aqui. Os maus estão lá. E a gente se isolou. É uma tendência natural do ser humano gravitacionar em torno das pessoas com quem a gente é semelhante. O crossfiteiro se junta com o crossfiteiro, né? O fisiculturista se junta com o fisiculturista, não é, Rodrigo? É a tendência. Os músicos gostam de conversar um com o outro, é uma tendência. O cristão gosta de estar perto do cristão. Mas a gente precisa perceber que se você apenas amar o cristão, que mérito você tem? Que tipo de pessoa você é? Você é igualzinho a qualquer outro. Olha o que está escrito aqui em Lucas 6:32. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E aqui, talvez, se você parasse para filosofar um pouquinho em cima desse texto, talvez você pudesse chegar à seguinte conclusão: de que, tá bom, a gente tem que amar os pecadores. Mas pense um pouquinho nessa parte final. Até os pecadores amam aos que os amam. E às vezes essa animosidade é porque a gente talvez não esteja amando aquela pessoa que é chata, incomoda, atrapalha. Raquel teve bebê? Nossa, não vi essa danadinha. De quem que é essa criança aí? É minha neta. Nossa, que espetáculo. Está dormindo. Mas quando você olha para um texto assim, e você olha para as pessoas que não gostam mais de você, ou de graça, não fui com a tua cara, não curti, meu santo não bateu com o teu. E se você parar para pensar que até os pecadores amam aos que os amam, você já tentou amar essa pessoa? Ou você também já pegou e cortou? Bom, não quer amizade comigo, eu também não vou ter amizade com você. Será que você cortou o mal pela raiz? Ou será que talvez você possa experimentar, tentar amar essa pessoa de volta? E talvez esse pecador ame você. Isso é possível. Não sempre. Eu sei que a gente vive no mundo real, eu sei que a gente experimenta situações que não tem, por mais que a gente ame, nada vai mudar a situação, né? Mas se você olhasse a história aqui de Eliseu e do rei de Israel de novo, e a gente voltasse ali na história, você consegue perceber a diferença de influência que o rei de Israel tem e a diferença de influência que Eliseu tem? Você consegue perceber quem passa mais tempo com Deus? Quem passa mais tempo buscando a face de Deus? É o rei de Israel ou é Eliseu? Eliseu, é claro. Muitas vezes a gente simplesmente reage. E Eliseu, ele não é uma pessoa filosófica apenas, é uma pessoa que apenas ora. Ele entrou em ação, ele fez algumas coisas ali. Mas é interessante você perceber que Eliseu, ele orou ao Senhor, ele buscou a Deus. Então ali nós temos Eliseu. Qual a atitude dele? Orar. O rei de Israel, qual que é o pensamento dele? Matar. É o que passou pela cabeça dele. Eliseu pensou diferente. Se percebe que o sistema de raízes de Eliseu é diferente por causa do resultado, por causa do que saiu da boca deles. Se percebe o que o rei de Israel pensou que tinha que ser feito? Que era simplesmente matar as pessoas. Eliseu, na verdade, ele tentou trazer, e talvez isso você e eu, a gente possa aplicar nas relações conturbadas que a gente tem.
E todos nós temos, eu tenho. Tenho pessoas que não gostam de mim. Eu sou perfeito, já. Nunca fiz nada para a pessoa. Não faz sentido alguém não gostar de mim, né? Mas Eliseu, talvez ali com o rei, tenha tentado falar para ele: ei, rei, eu sei que você está vendo aqui esse bando de soldados, assassinos, bandalheiros, mas eu quero que você agora enxergue as pessoas. Talvez Eliseu tenha tentado fazer com que o rei de Israel percebesse de que aquilo ali não é simplesmente um assassino, um soldado, um guerreiro. Ali tem uma pessoa, ali tem alguém com alguns anseios, ali tem alguém com algumas frustrações, e talvez a pessoa tenha agido ultimamente em cima das suas frustrações, porque quando você tem alguém frustrado, o comportamento dessa pessoa é horrível. Exemplo: homem ou mulher, você escolhe. Tá bom, mulher. Não. Homem ou mulher, tanto faz. Você está com fome, o humor já muda, né? Fome, frio, o humor muda mais ainda. Fome, frio e sono. Meu Deus do céu, é uma bomba atômica. E nesse momento frustrante, a pessoa pode soltar impropérios. Nunca aconteceu isso entre nós. A gente nunca brigou tanto quanto o Marcão, né? Mas nesses momentos de frustração, você ouve coisas, ou você fala coisas, que você não imagina ser possível ouvir ou falar. E nessas horas, talvez o que falte para nós é perceber a pessoa, ela não está no normal dela, né? Você já acordou cedo de manhã, está no trânsito, de repente passa alguém e você faz uma coisinha assim, para num lugar que não pode, só para descer o filho, e a pessoa passa assim, o dedo anelar, tá? O dedo anelar, tá? Aliança, tá? Aí você pega, liga o carro e vai atrás do cara. Já aconteceu também de você perseguir alguém no trânsito e... é tua mãe, não, é tua mãe. E a coisa vai ficando cada vez pior, cada vez o cenário vai piorando, duas pessoas frustradas. Já aconteceu de manhã cedo, você vê alguém totalmente frustrada, descontrolada, e a mínima coisa que você faça, você ouve impropérios, você ouve xingamentos, você ouve ameaças homéricas, porque a pessoa está frustrada, mas ela não é aquilo lá. Ela está passando por um momento, está passando por uma situação, e nós temos que perceber que nem sempre a gente está vendo a coisa certa, nem sempre a gente está ouvindo a voz do Espírito Santo explicando a situação. E sabe quando o Espírito Santo veio e ele trouxe dons aos homens? Ele trouxe o dom do conhecimento, o discernimento de espírito, ele trouxe a palavra da sabedoria, ele trouxe o amor, né? Tantas expressões de dons espirituais foram trazidos para você e para mim. Nessas horas, você e eu precisamos acionar o mundo espiritual. Nós temos que tentar perceber o que é que de fato está acontecendo. Você pode perfeitamente amarrar ali o espírito de confusão. Espírito de confusão, amarra você em nome de Jesus, saia daqui. Sabe, você entra em ação, você tem uma atitude de você usar o nome de Jesus para repreender o espírito que está por trás daquela situação. E não xingar aquela pessoa que está sendo usada por aquele inimigo. Nós temos que perceber a realidade das coisas. Nós temos que olhar além da situação. Em Lucas 9, 51 a 55, eu acho que você e eu, a gente vai se identificar muito com essas duas pessoas
que eram discípulos de Jesus. Olha que história interessante, que eu acho que você e eu encaixaríamos muito bem aqui. Aproximando o seu tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo esses, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João, filhos do trovão, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Imagina, né? E é mais ou menos isso que a gente faz de vez em quando com alguém no trânsito, com alguém que não paga a conta, com alguém que nos faz alguma coisa. A gente já diz: meu Deus, mata agora, né? A gente tem essa inclinação. E Jesus responde, mas Jesus, se eles pedissem, fogo cairia. Jesus não deixou, mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Olha que presença de espírito, que consciência, aonde Jesus está enraizado, aonde que Jesus pega as informações, de onde vêm essas coisas? Vem do reino de Deus, vem do trono de Deus, vem do Pai Celestial. E você e eu fomos inseridos nesse reino, fomos adotados, fomos enxertados nesse mundo espiritual do nosso Pai. E você e eu precisamos aprender a frear as nossas reações e a gente começar a discernir as coisas espiritualmente. Nós temos que perceber aonde o inimigo está atuando e você não ser sugado para dentro de uma situação. A pergunta às vezes que eu faço para mim mesmo é: por que eu sou tão facilmente provocado? Por que é tão fácil me tirar do sério? Por que uma frasezinha lá em casa me tira do sério, me faz ser grosso de volta? Por quê? Por que você é facilmente provocado para você perder as estribeiras, levantar a voz, xingar? Por que a gente tem isso, gente? Porque está aqui dentro, tem coisa aqui dentro que a gente precisa jogar fora, a gente precisa ser lavado. Jesus, ele nos salvou, mas ele deixou para você e para mim um caminho e um processo de transformação, de renovação da nossa mente. E isso só acontece a hora que a gente começa a colocar as nossas raízes na palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus, na oração, na comunhão com o Espírito de Deus, na oração e na comunhão com o Pai Celestial. É através de você fazer com que o teu estilo de vida inclua a igreja, inclua relacionamentos cristãos, inclua essas informações. Eu preciso ser alimentado. Como é que eu me alimento? Eu preciso colocar raiz, eu preciso estabelecer tempo. Você precisa fazer parte da igreja, você precisa se enfiar dentro da igreja, se colocar aqui dentro, para que Deus possa te dar o alimento, para que você consiga receber esses nutrientes através das raízes que você colocar no reino de Deus. Muitas pessoas entram no reino de Deus, mas não têm discernimento, não enxergam o que é o reino de Deus. As pessoas não percebem a realidade do reino de Deus, elas ficam marginalizadas aqui e não percebem a totalidade do reino de Deus. E você e eu não podemos ser assim. Nós precisamos colocar as nossas raízes nesse mundo espiritual, para perceber que existe um mundo espiritual tenebroso, principados e potestades, usando sistemas e governos e instituições, ONGs, que tentam trazer uma agenda maligna. A nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra esse tipo de domínio, esse tipo de poder que se levanta contra a igreja. Mas você e eu não podemos ser facilmente provocados, para que a gente seja tirado do sério e a gente perder a linha da santidade. Nós estamos sendo constantemente testados.
E faz tempo isso. Pedro, né? Satanás, ele chegou diante de Deus e falou assim: eu quero peneirar a vida de Pedro. Pedro, pedra, né? Rocha. E para você pegar uma pedra, você tem que esmirilhar esse troço, tem que realmente fazer pressão, bastante atrito, bastante problema para você peneirar essa pedra naquela peneira, né? A pedra não vai passar. Para Satanás poder peneirar alguém, a pressão vai ser grande. E Jesus, ele disse: eu estou orando por você, Pedro, para que você possa perseverar, que você consiga resistir, que você, depois disso tudo, permaneça, não se perca, né? Então, essa provocação, gente, tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: olha, eu estou sendo muito perseguido pelo diabo, o diabo em pessoa está me atacando. Eu falei: pô, você é um cara importante, hein? Você é um cara... A pessoa pensa dela mesma de um jeito assim, mais até, eu sou mais perseguido pelo diabo, porque o diabo não é onipresente, né? Ele tem seus comandados, ele tem sua estrutura de exército. Não é um demôniozinho que está atacando o cara, é o diabo em si, né? Porque o diabo encontrou um rival à altura, né, nessa pessoa. E na verdade é narcisismo, né? É mais uma situação de ilusão de que não é o próprio capeta que está me perseguindo. Digamos que pode até ser, mas é importante você perceber que todos nós estamos numa agenda de guerra. E vai vencer essa guerra quem tiver raízes mais profundas no reino de Deus. E isso requer um estilo de vida. E você precisa rever ou revisar como que você está vivendo. Uma vez, o pastor Pio, ali da aba, ele me mandou fazer um exercício. Ele disse: escreva, põe na agenda como é teu dia. E veja isso para trás, 1, 2, 3, 4 semanas. E tente avaliar quanta influência você está tendo. Quais são os meios de comunicação, o que é que está te alimentando, aonde você está sendo relapso, aonde você está sendo improdutivo, aonde você está sendo totalmente desconectado. Quanto tempo disso? Então, 8 horas de sono, aí 3 horas para comer, aí vou trabalhar e vou treinar, sobrou uns 15 minutos. E aí a gente fica se perguntando: por que a minha vida não produz sinais e prodígios e maravilhas? Por quê? Por que será? Jesus, ele disse que o Pai não me abandona porque eu sempre faço aquilo que lhe agrada. Gente, Jesus dizendo para você que nem ele se considera isento de um estilo de vida que necessita ter as raízes no Pai Celestial. Nesse exercício, talvez você pudesse avaliar como é que você está. Tente olhar a tua semana passada, tente olhar o mês de setembro. Como que você se comportou? Quais foram as tuas rotinas? Veja quanto tempo você realmente teve ali qualidade com Deus. De verdade, seja honesto. E aí você vai chegar à conclusão de por que a sua vida está como ela está. Foi a conclusão que eu cheguei, e constantemente a gente tem que rever como a gente está vivendo, aonde a gente está colocando nossas prioridades. Então, no nosso dia a dia, algumas pessoas acordam frustradas, elas estão com as suas raízes num reino de trevas, e elas têm como se fosse um filme acontecendo. Algo está acontecendo na vida de uma pessoa, de um vizinho, de alguém, e essa pessoa, de repente, ela percebe que a vida dela está um caos, está horrível, e ela olha para você e você vai ser a próxima vítima. E na história, no roteiro do filme dela, ela xinga você, ela fala coisas para você, te trata mal,
E aí, o próximo papel, né, no roteiro dela, o próximo papel é você reagir de volta de uma maneira horrível, para que ela possa continuar se justificando para ter esse tipo de comportamento. Você não precisa fazer parte do roteiro do filme dos outros. Você pode dizer assim, não, eu não tenho papel, eu não vou fazer parte do teu filme da vida. Eu tenho um filme, eu sou protagonista de um filme que Deus me deu. E eu não tenho esse papel na tua vida. Eu não vou ser atraído para dentro, sugado para dentro. Tem casal que sabe terminar a briga, que eu admiro. De repente, uma das partes está dando um faniquito, a outra pessoa só olha assim. Eu me lembro de uma história horrível, né, Cris? Você lembrou também, né? Eu tentei fazer uma jogadinha com a Cris e deu tudo errado. Eu não sei porquê, mas, gente, foi só para você se sentir bem, né? E se sentir superior a mim, tá? Então, vocês são bem melhores do que eu, tá? Mas eu estava em casa, brabo com a Cristiane, de algum motivo, né? Você deve ter feito alguma coisa com certeza errada, né? E eu nem lembro qual foi o motivo. Mas aí a Cris veio falar alguma coisa com certeza errada para mim, né? Meio atravessada, veio falar comigo, né? E eu pensei, bom, os pais de vez em quando, né, tratam, eu vejo os pais tratando mal, né, as nossas mães, né, vários casais, tem os filhos que veem tá bom, eu vou falar, meu pai, meu sogro, pronto, já falei, tratam mal, de repente, são os grossos, né, de vez em quando isso acontece, né, normalmente não, mas acontece de vez em quando. Aí eu falei, cara, os dois são chefe de casa, o que eles falam acontece, e de vez em quando eles são grossos pra caramba, e eu vou experimentar ser grosso também, né? Aí eu fui, mas sabe, grosso mesmo. Eu não sei nem o que eu fiz, só sei que a Cris vira para mim e diz assim, tá endemoniado. Aí eu falei, putz, sabe? Aí nossa, sabe, da onde que eu me inspirei? Como que eu fui me inspirar num roteiro diabólico desse, de tentar ser grosso, estúpido, e achar que ali ela vai me respeitar? Sabe, quando a gente olha alguns modelos, e a gente tenta imitar, a gente já tem um modelo, a gente tem o reino de Deus, a gente tem a palavra de Deus, e esse tipo de modelo é que funciona. Então a gente não pode ser sugado para dentro de um roteiro, de um filme trágico, de morte, de briga, de assassinato da vida de alguém. Você não precisa fazer parte desse filme. E é interessante que para você e eu a gente ficar um pouquinho mais tranquilo de que a gente não consegue fazer as coisas perfeitamente, porque tem horas que tem algumas pessoas que elas não vão funcionar com você, não vai dar certo. E ali diz o seguinte, em Romanos 12, 18 e o 20, diz assim, Paulo falando para os romanos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, tem horas, gente, que não vai dar certo. Então já tira de cima dos teus ombros o peso de que você tem que ser perfeito em todos os relacionamentos. Você tem que fazer o teu possível, mas tem gente que não vai funcionar com você. Não tem jeito, tá? E isso não vale para marido e mulher, tá? Ali tem que funcionar. Mas tem relacionamentos que, cara, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, paciência. Agora foi. A pessoa não quer ter paz comigo, então vou me afastar. Não tem o que fazer, né? Tem uma ou duas pessoas, talvez, que você na vida não vai conseguir. Mas façam todo o possível. Mas em vez de você se vingar da pessoa e tratar mal a pessoa, olha o que Paulo diz. Se o teu inimigo tiver fome, lembra da história de Eliseu? Vocês percebem como o sistema de raízes está colocado no mesmo reino? E Jesus também dizia isso. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, você tem o reino de Deus, você tem Eliseu
Cabeça para baixo, raízes lá em cima, produzindo aqui para baixo o resultado dessa alimentação. Você tem o apóstolo Paulo, uma pessoa extremamente perseguida, cheio de inimigos, mas com um sistema de raízes no reino de Deus, produzindo frutos aqui embaixo, sobre a terra. Mesma fonte, mesma origem, duas pessoas fazendo e falando a mesma coisa. Jesus falando a mesma coisa. Vocês percebem como o sistema de raízes é importante você colocar no reino de Deus, você colocar na palavra de Deus. Isso vai gerar o resultado que Deus espera, o resultado que Deus vai recompensar. Deus vai trazer galardão sobre a tua vida. Eliseu com certeza colheu um galardão no reino de Deus. Com certeza o apóstolo Paulo, por ter sido uma pessoa que estava constantemente perdoando as pessoas, buscando ter paz com as pessoas, ele também teve o seu galardão preparado e já recebendo o seu galardão na presença de Deus. Jesus, da mesma forma, por onde ele ia, nos vilarejos, em Atos fala que Jesus ia por toda parte, curando os enfermos e fazendo o bem. Fazendo o bem. Não é só o milagre, mas é tratando bem as pessoas, é deixando as crianças virem até ele, sabe, alimentando as pessoas, ensinando, fazendo o bem. Nós precisamos ter raízes celestiais. Você e eu vamos ter a colheita comum de pessoas que são do reino de Deus. Eu diria assim que a vitória mais gloriosa sobre um inimigo é torná-lo num amigo. Não tem sensação melhor que você perceber um relacionamento de animosidade se tornar num relacionamento de amizade para sempre. É tão gostoso isso, é tão bom, tão bom. E eu gostaria que você refletisse sobre isso. Eu tenho refletido também sobre isso, sobre por que eu sou provocado tão facilmente? Por que de repente sai de mim coisas que eu não gosto de ver saindo? Por que entrou? Porque a minha raiz se alimentou de uma fonte indevida. Uma pornografia que eu olhei, um filme que eu vi, uma roda de falar mal de pessoas que eu participei, de tramas de roubo, de condutas erradas que eu participei. O que será que eu fiz? Aonde será que eu me alimentei para que estas coisas entrassem dentro de mim? Porque são essas coisas que contaminam o homem. E a boca fala do que está cheio o coração. Você vai perceber as coisas, você vai perceber se você tem se alimentado de fontes sujas ou não, por aquilo que você vai expressar em momentos de frustração. Preste atenção nesses momentos. É na frustração que você vai pôr para fora todo o veneno que está dentro de você. E eu já conversei com alguns psicólogos a respeito disso. E é exatamente assim que acontece. É na frustração. É quando você está com fome, com frio, com sono, você está frustrado, você está numa situação ruim, e ali você vai soltar as coisas mais horríveis e horrendas, e você vai ficar envergonhado de imaginar que como é que pode ter saído algo assim de dentro de mim. É porque está lá, é porque você deixou entrar, é porque você colocou raízes em coisas que você não devia ter se alimentado. É por causa disso. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo já falou para você: esse filme não, antes de você começar, você está lá no Netflix, aí você vai apertar o Enter, o Espírito Santo faz Não, mas imagine, como está ali a legenda, não sei o que, está falando sobre a sinopse do filme, Aí você dá o Enter, passa 3, 5 minutos, você vê uma coisa que não era para você ter visto. E o Espírito Santo de antemão já diz para você, sabe, o Espírito Santo ele habita dentro de você, e ele se expressa com gemidos inexprimíveis. Já viram isso na palavra de Deus?
ele se expressa, ele às vezes não fala com voz audível, ei, esse filme no minuto 3:15 vai acontecer tal coisa. Ele só diz, não, isso não passa adiante. Para um carro do teu lado e faz assim, aí você já vira a chavinha assim, pro esporte. E lá na frente, já viram De Volta para o Futuro? Né? E lá na frente, passa um carro no sinal vermelho e você, pegou. O Espírito Santo, desde o começo, falou assim, Aí você, O Espírito Santo está constantemente falando com você e comigo. Deus está vivo. Deus está vivo dentro de você. Ele está constantemente te dando alguns toques assim, ei, venha falar comigo. Ei, não comece o WhatsApp já cedo. Comece a Bíblia cedo. Ele está sempre te dando os toques para que você ponha as tuas raízes num lugar que te faça bem. Para quem não sabe, eu montei um aquário. Ele é fantástico. E o peixe palhaço, ele é palhaço mesmo, ele é ruim. Gente, o Nemo é uma farsa. Uma farsa. Pixar vendeu para você uma falsa imagem de quem é esse peixe. Fuja dele, ele é mau, ele é terrível, ele é assassino, ele morde o rabinho dos peixes que passam por ele. Ele fica atiçanando as anêmonas. E essas anêmonas, elas têm, de alguma forma, não sei como que elas andam, porque não tem perninha, mas elas têm umas membranas, e de repente elas percebem que aquele lugar vai ser nocivo para elas. E da noite para o dia, elas estão em outro lugar, aqui embaixo. Sabe, a gente tem que perceber que nós temos mobilidade para definir aonde a gente vai colocar a nossa raiz. Você é uma pessoa livre, você não é obrigado a aceitar aquilo que te alimentam. Você não é obrigado a ficar onde dizem que você tem que ficar. A força que Deus te deu de decisão é poderosíssima. Deus te deu livre arbítrio para que você decida seguir as orientações do Espírito Santo ou não. E Ele vai te dizer assim, vem para cá, não vai lá hoje. Vai mais cedo para o trabalho, vai mais tarde para o trabalho. Não chega atrasado, não vem com essa história, né? Mas preste atenção nos toques do Espírito Santo. Invista mais um tempinho. Não, pode parar de orar agora, vai trabalhar, né? Não foi assim com Pedro, Tiago e João, que subiram no monte e viram a transfiguração de Jesus. Eles queriam ficar lá. Não, eu vou ficar aqui, Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Ficaram lá. E Jesus disse, não, desce, vai lá para baixo, vai trabalhar, vai salvar lá as pessoas, ajuda lá. Então não seja aquela pessoa desconectada da realidade, onde Deus quer que você fique o tempo todo orando, no monte. Deus não precisa ficar te levando no monte o tempo todo. Você pode pegar na palavra de Deus, na comunhão da igreja, no Connect, naquilo que já está à sua disposição. Você pode investir tempo nessas coisas, e você vai perceber o Espírito Santo falando para você, mais ou menos. E de vez em quando, gente, a nossa mente religiosa vai dizer assim, não, mais 1 hora. E Deus vai dizer assim, chega, vai trabalhar. Chega, vai jantar com alguém, vai almoçar com a família. Dá atenção lá, dá atenção aqui. Volta para o mundo real, né, entre aspas. Sabe, o nosso sistema de raiz tem que ser no reino de Deus. E perceber os nuances de momentos que Ele quer que você faça A, B ou C. Deus não é religioso. Deus é vida. Deus é vida. E Ele chamou você para ter vida também, né? Então seja uma pessoa conectada nesse sistema que Deus propõe para você, tá? Então, como é que você se livra de um inimigo? Amando a pessoa. Vai dar certo sempre? Não.
Mas no que depender de você, se você tiver as suas raízes no reino de Deus, você vai perceber quando é hora de dizer assim: chega, não vou mais fazer nada. E quando é hora de você amar a pessoa. Porque tem horas que Deus vai dizer assim para você: chega de se relacionar com essa pessoa. Acabou o teu tempo com essa pessoa. Então, como é que eu me livro de inimigos? Ouvindo, colocando as tuas raízes no reino de Deus, porque Ele vai te falar o que você deve fazer. Amém? Vamos colocar em pé? Muito bem. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Pai, nós chegamos na Sua presença, em nome de Jesus. Sabemos que através do nome de Jesus nós temos acesso, e o Senhor nos ouve, o Senhor nos vê, o Senhor nos sente, o Senhor nos aceita, e o Senhor nos conduz, e o Senhor fala conosco de volta. É um caminho vivo de duas mãos. O Senhor fala conosco e nós falamos com o Senhor. Existe um diálogo, existe um relacionamento em Jesus. Pai, eu quero colocar cada pessoa que está aqui, no seu dia a dia, na sua vida, nas suas dificuldades, nas suas lutas, nos seus medos, nas suas confianças, tudo aquilo que diz respeito a cada um aqui, Pai. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha, desça nesse lugar, que o Senhor esteja se movendo no coração de cada um, para que a confiança em Ti e a decisão de criar raízes no Senhor aumente, que a decisão em Ti de criar raízes em Ti seja forte, que a decisão de ser transformado e ser levado para este reino em Cristo seja tomado de uma vez por todas, que não haja vacilo, que não haja inconstância, que não haja desistência. Pai, eu peço que essa casa aqui tenha cada vez mais pessoas determinadas a confiar no Senhor, determinadas a de fato se jogar no Senhor e confiar que o Senhor sabe o melhor, que o Senhor tem o melhor, que o Senhor é o melhor. Pai, eu oro por cada um, por cada família, por cada negócio, por cada necessidade, por cada medo, por cada pessoa que está aqui, que precisa desesperadamente de um toque do Senhor. Que nesse momento, Senhor, nesses segundos que estão aqui diante de nós, o Senhor se mova e o Senhor toque. E Pai, assim como Eliseu pediu para que o Senhor abrisse os olhos do servo dele, eu peço que o Senhor abra os olhos de cada um de nós aqui, que a gente perceba o Senhor do nosso lado, se aproximando, falando conosco, nos guiando, nos dando informações, nos dando incentivo, nos corrigindo, nos incentivando a buscar a sua face. Eu só ouço o Senhor falando que se você me buscar de todo o teu coração, eu vou ser fiel àquilo que eu sempre disse na minha palavra: eu não vou te rejeitar. Por isso, você que está aqui, busque o Senhor. Não importa quem você seja, o que importa é o que Jesus fez por você. E o Pai diz: procure por mim, busque a minha face, e eu vou me manifestar a você. Eu vou falar com você, eu vou te tocar, eu vou te transformar, eu vou te alcançar, eu vou fazer você perceber a minha presença. Mas busque a minha face, busque a minha presença, busque com intensidade, busque com autenticidade. Me busque de fato, me busque de verdade, e você vai me achar. Se por acaso você nunca entregou a vida para Jesus, se você nunca entendeu que para você ser aceito pelo Pai, você precisa aceitar Jesus.
E se você nunca fez isso publicamente, porque Jesus disse: se você confessar o meu nome diante dos homens, eu vou confessar o teu nome diante do Pai. É necessário que você reconheça que Jesus Cristo é o teu Senhor, é o teu Salvador. Não apenas um grande profeta, não apenas um grande homem. Ele tem que ser teu, ele tem que ser teu Salvador, ele tem que ser o teu Senhor. Eu te pergunto, você gostaria de entregar a sua vida hoje para Jesus? Se você deseja fazer isso, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você está aqui e deseja entregar a vida para Jesus hoje,